Olá a todos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Eu sou o pastor Wagner Alves e estou passando aqui para trazer um estudo da Palavra de Deus para o seu coração. Mas antes de nós entrarmos no estudo, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, desse o seu like e ativasse o sino de notificação. Aproveite e compartilhe com mais pessoas, com irmãos, amigos. Assim, esta palavra será divulgada e também compartilhada. Amém? Louvado seja Deus. O texto de hoje está em João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é conhecido de todo mundo. Todo mundo conhece, todo mundo sabe, né, esse texto, de cor salteado, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê, ou para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa lhe dar vitórias, que possa lhe conceder graça, lhe conceder bênçãos. E nós sabemos que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, nós estamos passando vários conflitos, várias situações adversas. Mas também sabemos que Deus sempre nos dará vitória, sempre nos dará o escape. Deus sempre entrará com providência. Nós vamos pegar como um exemplo, para iniciarmos introdutoriamente o nosso estudo, salmista Davi no Salmo 23, quando ele diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Veja que no verso de número 4, avançando um pouco, no verso 4 ele diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e seu cajado me consola. Olha que no verso 1 ele diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Já no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, independente das situações, independente das lutas que você passe, nós estamos bem guardados nas mãos do Eterno, Todo-Poderoso e Ode Revavirê. Amém? Então vamos lá. Se nós analisarmos o texto que nós acabamos de ler, de João, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nós vamos poder fragmentá-lo em ordem sistemática, colocando ponto por ponto, tópico por tópico, mas eu tive uma curiosidade de fazer diferente, né, para que você possa entender. Eu iniciei de baixo para cima e não de cima para baixo, certo? Então nós vamos ver o que de fato Deus quer falar conosco através desse texto, dentro desse método. Amém? Então vamos lá. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é uma variante que de fato ela não faz parte do original. Mas foi uma forma que Deus utilizou, que o próprio escritor utilizou para intensificar, para enfatizar o quão grande e enorme era o amor de Deus para a humanidade, a ponto de ele dar o seu próprio filho e o seu único filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, se eu for aqui agora pontuar, eu iniciarei e vou iniciar com a vida eterna. A vida eterna já está no final do versículo. Mas veja bem, a importância da vida eterna. É muito importante nós analisarmos, partindo dos textos sagrados e também de paralelos textuais, como do próprio Paulo, quando ele escreve no capítulo 2, versículo 9 de 1 Coríntios, dizendo assim: Aquilo que os olhos não viram, que não subiu ao coração, é que está reservado àqueles que amam a Deus. Então, o que está reservado para aqueles que amam a Deus? A vida eterna. A bonança
celestial, a bonança eterna. Então, quando nós analisamos que, de fato, a vida eterna ela é existente, a vida eterna ela existe, nós vamos nos deparar com o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, que diz que um certo homem, se na carne, se no espírito, não se sabe, mas ele foi até o terceiro céu. E lá ele ouviu coisas inefáveis, coisas maravilhosas e magníficas. Veja que o terceiro céu, ele já era uma magnitude e o vislumbre da vida eterna. Supõe-se, ou podemos até mesmo evidenciar, que quando o Lázaro, o pobre, ele faleceu e o rico faleceram, os dois faleceram, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades. Então veja que o seio de Abraão, que quer dizer o paraíso, podemos aí enfatizar que seja o terceiro céu, certo? Isso é crivo meu, não estou dizendo que está assim. Mas se nós olharmos também para o texto sagrado, nós vamos entender que a vida eterna, ela é real, ela é existente e que nós precisamos lutar para obtê-la. Nós precisamos vencer as lutas do dia a dia, vencer as dificuldades desta terra, deste mundo, porque nada se compara àquilo que está preparado para nós. Amém? Agora, de baixo para cima. Nós falamos da vida eterna e agora nós vamos falar de não perecer. Bom, não perecer ou não morrer, né, porque o texto vai dizer em ordem o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira para aquele que nele crê, que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça. Não perecer é não perder esta vida eterna. É morrer sem a vida eterna. Não perecer aqui conota e enfatiza e indica várias inferências de morte espiritual e não morte física. Entendamos o seguinte: Deus aqui está dizendo que aquele que nele crê não perecerá, não terá a morte eterna na perdição. Por isso que nós precisamos levar em conta ou ter essa consideração de que precisamos pregar o Evangelho, pregar a vida eterna, pregar a salvação e mostrar para as pessoas, para muitos que ainda precisam de ouvir a palavra da salvação e a palavra da vida eterna. Porque muitos estão perecendo, muitos estão indo para o Hades, muitos estão indo para o abismo sem conhecer a Deus, sem saber quem é Deus. Por isso, nós temos a responsabilidade de pregar esse evangelho, de falar para as pessoas que elas precisam aceitar a fé salvífica em Cristo Jesus, para que Deus possa dar a elas a vida eterna, que elas não venham perecer para a glória do Senhor Jesus. Outro ponto importante é que Deus deu o seu único filho. Deu o seu único filho para morrer por nós. Deu de maneira deliberada, sem troca alguma. Ele olhou para a humanidade e percebeu que a humanidade estava na perdição e ele traçou então esse plano desde o Éden até hoje e perpetuará até as próximas gerações se ele não voltar até lá. Então ele deu o seu único filho. Ele não poupou o seu único filho. Por isso, nós precisamos compreender o privilégio que nós tivemos e que nós temos, porque Deus, o Pai das luzes, deu o seu único filho. E a última é crer em Cristo Jesus. Aquele que crê será batizado, mas quem não crê será condenado. A Bíblia diz no capítulo de número 11, lá de Hebreus, versículo 6, sem fé, sem crer, é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos crer, acreditar que Deus de fato enviou seu Filho.
acreditar que este amor incondicional, que este ágape de Deus, ele superamundou toda a humanidade. Todavia, muitos rejeitam, muitos desfazem ou criam várias desculpas para não aceitar a fé salvífica e fazem vistas grossas, fazem vistas grossas em relação a este amor. Então eu gostaria de dizer para você uma coisa: Jesus te ama, Jesus te chama. Creia nele, coloque em seu coração, em nome de Jesus, o Senhor Jesus, para que ele possa fazer morada e lhe dar a vida eterna. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E esse é mais um estudo para a glória do Senhor. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, não se esqueça de compartilhar para a glória de Cristo. Amém? Então que Deus abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.